Fala pessoal, beleza? Queixada Gamer na área, trazendo para o canal aqui um vídeo, pessoal, para falar um pouquinho sobre addons, beleza? Esse vídeo aqui a gente vai explorar um pouquinho alguns addons. Eu vou dividir ele em duas partes, porque a gente tem bastante conteúdo de addon para falar, né? Os benefícios ali, para que vai servir cada um, como que a gente configura os principais, tá bom? E eu vou trazer em detalhe para vocês ali esses addons, os principais addons que eu estou usando aqui na Season 3, que estão ajudando bastante para fazer os conteúdos, né? As masmorras míticas ali, raids, e até a própria história do jogo, tá bom? Vou falar de alguns aqui, os principais que eu estou usando com relação a interfaces, tá? E num segundo vídeo eu vou trazer mais os addons de gameplay mesmo, né? Que melhoram a nossa jogabilidade, a dinâmica do jogo no sentido geral ali em masmorras e raids, beleza? Bora pro vídeo, galera! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Bom, pessoal, primeiro eu vou trazer nesse vídeo aqui os principais relacionados à interface, tá bom? A interface do jogo aqui, aos playters, né, ao posicionamento aqui das nossas barras de habilidades. Falar primeiro aqui do Batender. Esse aqui é um addon, pessoal, que vocês podem utilizar para organizar suas barras, tá? A Blizzard, ela tem aqui no modo de edição limitações quanto à organização, não só no modo edição. No modo edição a gente vai organizar as barras, né, na nossa tela, mas nas opções de barras aqui, quando a gente vai olhar as barras de ações, nós não temos muitas opções para poder ajustar essas barras, né? Então ela chega a ser bem limitada, tá? A gente não tem muita opção para poder organizar elas. Então, o Batender, ele é um addon que ele ajuda a gente a melhorar o posicionamento aqui na nossa tela das nossas barras de ação, tá bom? Um outro ponto, pessoal, para que vocês consigam baixar os addons, tem duas formas, tá? A primeira forma é você acessar o site. Normalmente o pessoal costuma baixar ali do CurseForge. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Para que vocês possam acessar ele e procurar os addons por lá. Feito isso, você pode adicionar os addons no próprio diretório do jogo, tá? Então, dentro da pastinha lá onde está instalado o seu World of Warcraft, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. O que nós temos, tá? Dentro daqui da pasta de instalação do World of Warcraft, o que nós podemos ter aqui? Dentro dessa pasta a gente tem essa pastinha aqui, Retail, e a gente tem essa pasta chamada Interface, tá? Dentro dessa pasta Interface, a gente vai ter a pastinha Addons e todos os addons que a gente tem, que a gente está usando no WoW, tá bom? Tem uma outra forma, que é um gerenciador de addons, que você pode utilizar para poder gerenciar realmente os seus addons, tá bom? Que é esse cara aqui, ó, é o CurseForge. Dentro do site da CurseForge, você pode ir lá e baixar o aplicativo. Assim que você baixar e fizer a instalação dele, ele automaticamente já vai identificar ali no seu computador a instalação do World of Warcraft, tá? Isso aqui normalmente é padrão. Uma vez que vocês baixarem, ele vai vir aqui, se você não tiver nenhum addon instalado manualmente ali no jogo, não tiver nada, né? Ele vai vir com essa parte aqui dos meus addons em branco, então não vai ter nada, tá? Vocês podem vir aqui em Feature ou em Browser para poder pesquisar o addon que você quer instalar, tá? O bacana, pessoal, é isso aqui, ó. Se você não tem o gerenciador, sempre que um addon estiver desatualizado, tu vai ter que entrar lá na página, baixar o pacotinho daquele addon e sobrepor lá na pasta, né? Para ele poder atualizar. Com o gerenciador, ele sempre que um addon desatualizar, saiu uma atualização nova dele. Beleza, eu estou usando aqui uma versão e ele vai sair uma versão mais recente. Aí eu posso vir aqui e fazer um update dele. Então eu vou atualizar o Actionator, né? Então ele vai fazer todo o processo lá do site, baixar, descompactar e salvar lá na pasta que eu mostrei para vocês. Eu tenho muitos addons aqui que eu preciso atualizar, que nem esse caso meu aqui. Então eu posso vir aqui, ó, atualizar todos. Ele vai pegar todos os addons que eu tenho pendente de atualização, gera uma fila aqui e vai fazendo aqui a atualização de todos eles, tá? Como que eu procuro um addon? Tu vai vir aqui nessa barrinha e tu vai digitar
o nome dele. Por exemplo, eu quero achar o Bartender. Eu já tenho ele instalado, né? Então vocês vão ver aqui, ó, tá atualizado. Se eu não tivesse, ele ia aparecer que nem esse botão aqui, ó, instalar. Aí eu poderia clicar nele, ele vai fazer todo o processo de instalação, que nem fez agora ali a atualização, e ele vai instalar e vai deixar disponível dentro do jogo para mim. Tá bom, pessoal? Do CurseForge é bem simples, tá? Vocês viram que é só pegar o nome do addon, colocar aqui na barrinha de pesquisa, pesquisa o nome dele, vai aparecer a listagem dele aqui, é só clicar em Install. Automaticamente ele vai gerar a instalação para vocês ali dentro do jogo, beleza? Show de bola. Vamos lá. Feito a instalação, pessoal, os addons eles ficam nessa opção aqui do menu, tá? Então você tem duas opções aqui, ó. Primeira, todos os personagens da tua conta, tá? Quando você deixa nesse formato aqui, esse padrão aqui ele habilita para todos os personagens que você logar, tá? Então tudo que logar vai estar com esse formato aqui. Ou eu posso, por exemplo, para esse meu personagem, eu não quero carregar o Actionator, por exemplo. Então se eu desabilitar ele aqui, a próxima vez que eu logar, ele não vai trazer o Actionator habilitado, tá bom? E aí aqui, sempre que você precisar habilitar ou desabilitar um addon, você vai fazer esse processo por aqui, tá bom? Show de bola. Então, falando aqui sobre o nosso Bartender, se você clicar com o botão esquerdo nele, antes de eu falar do Bartender, pessoal, vou falar desse addon aqui, ó. Vocês viram que eu cliquei aqui e ele mostra aqui para mim todos os meus addons agrupados, tá? Esse é um addon bem simples, que é esse aqui, ó. Minimap Button. O Minimap Button, ele vai criar um botãozinho aqui, tá? No minimapa de vocês, independente de onde estiver, da forma que você configurou. E ele vai agrupar todos os teus addons aqui. Ele é bem simples de configurar, não tem nenhuma interface complexa. Tu vai arrastar ele para a posição. Eu coloquei ele aqui nessa posição, logo abaixo do mapa, tá? Mas você pode segurar aqui o Alt esquerdo e arrastar ele e colocar ele na posição que você quiser e travar ele ali, tá? Para mim, eu uso aqui nessa posição, tá bom? Então esse aqui seria o primeiro addon. O próximo addon, que é o que a gente quer falar mesmo, Bartender, se eu clicar nele com o botão esquerdo do mouse, ele vai me abrir essa tela aqui, ó. Essa tela é a tela onde a gente vai fazer o posicionamento das nossas barras, tá? Então, aqui é onde eu vou arrastar. Se eu clicar uma barra aqui, eu posiciono ela, eu coloco ela onde eu quiser, tá? Então aqui eu vou fazer a organização das minhas barras. Eu tenho um pet, por exemplo, eu jogo de Hunter, eu preciso ter essa barra do ajudante aqui visível, eu vou organizar ela, vou colocar ela em posições que vão me facilitar durante o jogo, tá bom? As barras de habilidade, mesma coisa, então eu posso posicionar elas aqui em locais que fiquem agradáveis para mim, né? Eu posso colocar as minhas barras aqui, barra de habilidades defensivas, de controle de grupo eu posso colocar desse lado, por exemplo, que as minhas barras de habilidades causadoras de dano eu posso colocar desse lado aqui, tá? A única coisa aqui é só a parte do grid, né? Para você organizar, que fica um pouquinho mais chato. Você vai ter que, para quem é mais metódico, eu gosto de deixar tudo mais retinho, centralizado, organizado, você vai passar um pouquinho de nervoso, tá? Mas a gente consegue ir ajustando ela ali mais ou menos o alinhamento dessas barras, tá? Organizou as barras, pô, achei legal o posicionamento, movi aqui as minhas barras, gostei da forma como está. Você pode clicar em travar as barras. Travar, ele vai manter as barras na posição. E aí você não consegue arrastar elas enquanto você estiver jogando. Beleza. Aqui é só a parte de posicionamento, tá, pessoal? Para a gente poder fazer a configuração dessas barras, você vai clicar em cima do addon com o botão direito. E aí ele vai abrir aqui pra gente, ó, essa interface de configuração. Nessa interface de configuração, o que a gente pode fazer? Bom, eu já organizei as minhas barras, já coloquei aqui as minhas habilidades que eu vou usar nas minhas barras e eu quero configurar as minhas teclas de atalho para essas barras, né? Por exemplo, se você acabou de instalar, você está com a configuração padrão do WoW ali, tu vai ter as configurações ali padrões, né? 1, 2, 3, 4, né? F1, F2, F3 e assim sucessivamente. Você vai ter uma sequência padrão ali das interfaces do WoW.
Tu quer mudar, você só clicar aqui nesse botão e aí ele vai pedir para você, você precisa posicionar o cursor do mouse em cima de um botão, né, da barra, e você vai pressionar a tecla de atalho que você quer configurar, tá? Então aqui eu já tenho configurado, por exemplo, Alt e o número 1, Alt e o número 2, Alt 3, Alt Q, Alt E, Alt R, essas são as minhas teclas, tá? Feita essa configuração, quando eu clicar em OK, ele vai aplicar essa configuração para as minhas barras nessa interface, tá bom? Se eu quiser excluir uma configuração, era para ser o 5, eu botei o 7, por exemplo, né? Eu quero remover, é só apertar a tecla ESC, tá? Pouso em cima, aperta a tecla de novo, ele configurou o número 5 no atalho ali para mim, tá bom? Se você quiser manter uma configuração para um personagem específico, nesse caso, por exemplo, para esse personagem meu aqui, eu poderia marcar essa caixa aqui, tá? Essa caixa aqui, ele vai manter essas configurações aqui apenas para esse meu personagem. Então, eu posso marcar ela e ele deixa essa configuração de atalhos para esse personagem meu, tá bom? Aqui, pessoal, as barras de ações. Então, a gente vai ter a barra 1, 2, 3 até a barra 8. Dependendo do que você quiser usar, da forma como você joga, você tem todas essas barras aqui para poder habilitar ou desabilitar. Eu, por padrão, eu deixo até a barra 4 habilitada, então eu uso 4 barras aqui. Primeira barra, segunda barra, terceira barra e quarta barra são as barras que eu uso para as minhas habilidades aqui, ó, tá? A quinta barra é essa barra lateral aqui que eu uso para montaria. Normalmente montaria, pedra de regresso, né? Ou alguma habilidade que é muito específica e situacional. Por exemplo, uma habilidade para eu ressuscitar algum membro da equipe morto ali num determinado momento, tá? Aí fica no seu contexto, tá? E para cada uma dessas barras, pessoal, a gente vai ter uma configuração. Elas são semelhantes para todas elas praticamente. Em configuração geral, a gente ativa ou desativa ela. Tem algumas configurações de layout, escala dessa barra aqui que vocês podem alterar, tá? O preenchimento aqui é o espaço entre as barras. Você pode ter ali, ó, tá vendo? Pode deixar a barra com os botões mais espaçados, menos espaçados, né? Depende do gosto de cada um de vocês. Essa daqui, esse lateral botões, é a quantidade de botões que você quer dentro da barra, tá? Você pode configurar ali para a quantidade de botões que você quiser, tá? Então, eu já tenho setado aqui o meu padrão de habilidades que eu estou usando por barra. Então, eu uso 6 no geral, né? E você pode ir montando aqui de acordo com a tua preferência. Aqui, essa parte de linhas é se você quiser deixar a barra na horizontal ou na vertical. Nesse caso aqui, eu estou deixando com uma linha, então ela cria uma barrinha aqui na horizontal, e se eu aumentasse isso aqui, ele ia organizando para mim até ficar ali na vertical, tá bom? Então, de repente você quer montar essa barra aqui na vertical, quer mudar o posicionamento, enfim, aqui você consegue fazer isso, tá bom? Aqui tem alguns posicionamentos da barra, aparências também da barra, que é muito preferência individual de cada um. A visibilidade, tá, pessoal? Normalmente eu deixo as minhas assim, sempre visíveis, tá? Mas você tem algumas opções. Deixar a barra, por exemplo, sempre oculta, se você já decorou ali a movimentação para você ter uma tela mais limpa. Você pode ocultar ela quando você estiver em cima de um veículo. Você pode ocultar essa barra quando você tiver uma sobreposição de barra. Você pode ocultar em combate. Tem várias opções aqui que é muito particular, tá, pessoal? Então, de repente, se você está fora de combate, você quer deixar as barras invisíveis. Então, tu oculta elas e só aparecem quando você está em combate, né? Tem algumas opções, tá? Aqui é muito particular de cada um, tá bom? Aqui tem algumas configurações mais avançadas. Eu acabo deixando tudo no default, porque para mim eu não uso essas configurações avançadas das barras, tá, pessoal? Acabo usando mais para organizar, posicionar e configurar ali os meus principais atalhos para elas. Mas se vocês quiserem, aqui tem algumas opções de configurações dela que você pode utilizar. Texto, aqui você pode configurar mais formatação mesmo, aqui é o floreado das barras, né? Tipo do texto, tamanho do texto que vai aparecer, nome de habilidade, enfim. Algumas coisas que você pode alterar de estilo, tá bom?
E aqui é o posicionamento delas. Então, por padrão, eu mantenho, eu faço a configuração aqui com a opção de o botão esquerdo aqui, né, onde a gente vai fazer todo o posicionamento das barras. E feito isso, eu não mexo mais nada, tá bom? Como vocês podem ver, eu não estou usando aqui aquela barra padrão da Blizzard, né? Que é a barra que tem aquela artezinha, que é isso aqui, ó. Tá? Eu não uso ela, mas se você quiser usar ela por algum motivo, você pode. Ele já vem habilitado, tá? Essa barrinha aqui. Mas você pode, se não quiser usar, que é o meu caso, eu prefiro não usar, você pode tirar ela aqui e desabilitar, tá? Tem outras barras aqui que você pode deixar ativo ou desativo. Então você tem a parte de visibilidade aqui que você pode trabalhar elas, tá? Mini barra aqui, ó, que a gente tem as opções de menus do jogo. Tem uma série de configurações aqui que você pode organizar. As bolsas, né? Eu quero alterar o tamanho das bolsas ali embaixo, ó, no cantinho direito, a visibilidade de cada bolsa quando eu abro, né? Ó, tu tem uma série de configuraçõezinhas ali que a gente consegue ajustar e modificar de acordo com a preferência de cada um, tá bom? Feito isso, tá? O que eu faço? Normalmente eu travo aqui eu marco todas as opções de trava aqui, para que eu não consiga fazer nenhum tipo de movimentação nessas barras aqui, tá? E isso não atrapalhe durante a partida, tá bom? O Bartender é isso, tá, pessoal? Ele é um addon bem simples, vocês viram? Normalmente o que vocês vão usar? Clique com o botão esquerdo para fazer o posicionamento das barras, tá? Ou, antes de fazer o posicionamento da barra, clique com o botão direito, define aqui quais são as barras que você vai usar. Eu vou usar 3 barras, 4 barras, 5 barras, 6 barras. Definiu quantas barras são? Define ali, espalha as tuas habilidades. Na barra 1 eu vou ter tal coisa, na barra 2 tal coisa. Espalha as habilidades. Deixa a barra aqui com o tamanho máximo dela ali de 12, para você poder ter uma visão de quantas habilidades vão ficar por barra, e aí depois você vai organizando. Tal barra vai ter tal barra vai ter tal tamanho, e eu acabei criando uma uniformidade aqui nas barras, né? Então eu deixei todas elas ali com 6 botões, acabou que as principais habilidades encaixaram ali nessa minha interface, ficou fácil de manusear, mas aí depende muito da classe, da spec que você está usando, para definir ali a quantidade de botões na barra que você vai ter para poder utilizar durante a sua gameplay, beleza? Então, vamos agora para um addon, pessoal, que ele é muito, muito, muito usado, porque ele ajuda muito nos combates, tá? Que é o Plater Nameplates. É esse cara aqui, ó. Ele é um addon bem complexo. No início, quando tu olha assim, tu vê muito botão, muita opção, muita configuração para ser feita, né? Tem configurações de cores de agro, cores dos meus alvos, barras de lançamento, aura, os NPCs, a configuração dos NPCs, né? As cores das barras, barra pessoal do jogador, jogador amigo. A gente tem muita configuração aqui nesse addon, tá, pessoal? O que eu recomendo para vocês? Para a configuração do Plater, né? O que vocês podem fazer, tá, pessoal? Eu, particularmente, baixei uma configuração específica lá do site wago.io, que ele já configurou para mim todas as funcionalidades aqui dentro, todos esses menus, tá? Se você tiver curiosidade, quiser fazer a sua própria configuração, sua automação aqui dentro, é possível. Ele tem muitas possibilidades de configuração, tá? Vai gastar um tempo? Vai. Tu vai perder muito tempo fazendo configurações aqui as configurações gerais, como que você enxerga as barras, né? Vocês veem que aqui, ó, deixa eu fechar aqui, ó. Os players aqui na minha frente não tem barra, tá vendo? Então, é uma configuração do player, né? Para não mostrar a barra dos jogadores aqui para mim, ó, tá? Se eu tivesse numa partida, num PVP, os meus aliados iam ficar dessa forma aqui, ó. Não ia mostrar a barra desses meus aliados. As únicas barras que eu viria seria dos meus inimigos. Porque isso facilita, né? No meio da luta ali, se eu ver aqui 3 players e 2 deles não tem barra, são aliados. Um tem barra, é meu inimigo. É esse cara que eu vou atacar, tá? Além dessa configuração, tem algumas particularidades, tá, pessoal? Aqui, ó, vou entrar aqui na nossa área de teste.
Ó, vocês veem que as barras elas mudam, então eu tenho uma cor específica. Aqui no boneco dos bonecos de treino, eles têm uma cor amarelada aqui, ó, esses bonecos, né? Esses caras aqui, ó, eles já parecem uma barrinha bem pequenininha, fininha, sobre o personagem. Aqui no canto esquerdo, ó, eu já tenho esses outros personagens daqui que a barra dele é branca, tá vendo? Ó, então, o Playter você consegue fazer uma série de configurações para personalizar essa interface, tá? A forma como você vai ver os teus alvos dentro de uma partida. E o que é mais legal, tá, pessoal? Quando você entra numa partida, numa masmorra mítica, numa masmorra normal, numa raid, etc., os inimigos, NPCs inimigos, né? Eles vão ser diferenciados por algumas cores. Então, a configuração do meu Playter aqui, ele vai fazer, tá? Quando eu estiver indo para o mob, né? Então eu tenho aqui um AD, aqui um pack de AD. Pack de AD é um mob, né? Às vezes o tanker vem aqui e chama essa quantidade aqui de inimigos. Isso aqui a gente chama de pack de AD. Então eu vou para cima desse pack de AD aqui. Dentro desse pack pode ter cores diferentes nessas barras, tá? Então vocês vão ver algumas cores diferentes. Vão ter barras aqui rosa, azul, um cinza, um amarelo, tá? E essas barras, elas representam alguma coisa. Uma barra rosa, por exemplo, significa que aquele inimigo ali, ele tem um CC que normalmente eu vou precisar parar. Eu vou precisar causar um interrupt nele. Por quê? Dependendo do nível da pedra que você estiver fazendo a masmorra, praticamente o grupo todo toma wipe. Uma habilidade ali que pode complicar a vida de todo mundo. Então ela precisa ser interrompida. E aí, com uma configuração específica do Playter, a gente consegue saber quais são esses ADs. Quais ADs que eu preciso ter um cuidado. Pô, se esse cara aqui conjurar uma habilidade, eu preciso parar ela. Alguém precisa parar ele, tá? E ele ajuda nesse sentido. Tu pode fazer essa configuração. Sempre que entrar um bicho desse tipo, alguém vai precisar parar, tá bom? Eu vou trazer para vocês aqui, pessoal, um site que vocês vão conseguir pesquisar vários tipos de plate, tá? Para que vocês consigam aplicar ali no jogo de vocês, tá bom? Deixa eu só sair aqui dessa área de treino, porque ali fica um barulho, o pessoal batendo, os bichos e tudo mais. Deixa eu ir pro cantinho aqui. O site que eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, eu uso bastante ele, tá? Para pegar Playters, para testar Playters, para Aura, tá? A gente vai falar no vídeo, no segundo vídeo ali sobre Wiki Auras. Esse aqui vai precisar de um vídeo mais específico, porque ele é bem complexo, ele tem muita configuração para se fazer, tá? O que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é esse site aqui, ó, o ago.io. Nesse site, o que o pessoal da comunidade do WoW faz? O pessoal faz as configurações ali, como eu mostrei para vocês, e eles vão fazer esses ajustes nas interfaces. Então, por exemplo, aqui a gente tem, ó, o Playter Name Playter. Aqui, pessoal, em Playter Name Playter, o que vocês podem procurar aqui, tá? Primeiro, você pode ter um Playter para ajudar vocês a identificar os inimigos dentro das masmorras, das raids, etc, tá? Então você pode vir aqui, ó, em Playter e selecionar aqui, ó, Playter NPC Color. O que ele vai fazer? Ó? Aqui a gente vai ter várias configurações aqui, os jogadores fazem, né? Que muda um pouquinho a interface ali de como você enxerga os inimigos no mapa. Uma que eu estou usando é essa daqui, ó, do Whiskcase. Tem 10.737 views e 76 instalações, tá? Tem outras aqui também com mais instalações, tá vendo aqui? Ó, tem essa aqui também, para Mítica Mais, já tá para Season 3, né, do Dragonfly. Aqui também, ó, o pessoal sempre atualiza. E aí, ó, você pode vir aqui. O que a gente tem? Se a gente abrir a imagem aqui, ele já mostra para vocês, ó, para quem tryhardando ali a parte de Mítica Mais, as masmorras míticas, ele já diferencia. Então tudo que eu vejo como rosa ali, ó, são alvos com alta prioridade. Eu preciso matar esse cara aqui o mais rápido possível. Por quê? Porque ele vai ter uma habilidade em área ou num alvo que, se essa habilidade passar, pode complicar nossa progressão na masmorra, tá? Então eu preciso matar esse cara rápido. O azul, esse cara aqui é um alvo que eu também vou gastar algum tipo de interrupt nele e ele tem uma certa periculosidade, tá? Então eu vou tentar matar esse cara também assim que eu finalizar os rosas.
eu vou tentar matar esse cara o mais rápido possível, tá? O 3, que é esse azul aqui, também é um alvo de prioridade, são os 3 primeiros ali, né? E são alvos que eles são casters, né? Então, em algum momento, pode ser que esse alvo ali, né, ele conjure algum tipo de magia que pode deixar o grupo ali numa situação delicada. Então, essas 3 principais cores aqui, o rosa, o azul bebê e o azul, são os 3 alvos que a gente vai tentar massacrar primeiro, moer eles primeiro, tá? Aqui para baixo é situacional. Então a gente tem esse púrpura, que é alvos com muito HP, então de um pack de AD, a gente não vai focar esse cara aqui primeiro. A gente vai focar os que são mais prioritários ali para depois focar esse cara aqui. O dourado e o marrom são situacionais, tá? Aqui eles colocam até parte de afixos, né? São esse dourado. Dentro do contexto de masmorras míticas, semanalmente a gente tem a mudança ali dos afixos. Então entra nesse contexto, tá? E esse cara aqui é o que a gente não vai se importar tanto ali, porque ele não oferece tanto risco, tá bom, pessoal? Então, nesse caso, o que eu faria, tá? Como que eu faço para importar aqui? Pô, eu achei interessante esse plater aqui, ele traz essa contextualização bacana para eu entender quais são as cores, o que eu priorizo, o que eu não priorizo. Vou testar. Você pode vir aqui, ó, copiar essa string aqui para importação. A gente vai no WoW. Dentro do WoW, a gente vai abrir aqui o plater, beleza? Dentro do plater, pessoal, é só vir aqui, ó, perfis. Você tem essa opção aqui, ó, importar perfil. Ele já vai selecionar aqui, é só dar um Ctrl V. Aqui ele tá dando inválido. Deixa eu ver se eu consigo achar ali o... Peraí, deixa eu voltar aqui. Ver se eu copiei errado. Vai. Isso pode acontecer, tá, pessoal? Vocês vão ter que... Deixa eu ver se tá nesse link aqui, ó. Acho que ele mudou. Mudou. Aquele link lá tá desatualizado. Se isso acontecer, normalmente o pessoal coloca no corpo aqui um direcionamento para o correto, tá? E aqui tem até mais imagens, ó, tá vendo? Naquele outro a gente tinha só uma. Aqui a gente já tem mais imagens, ó. Escalando a priorização, né? O que a gente prioriza ou não quando a gente visualiza um pack ali. Isso é importante para os tankers, né? Não só para os tanques, mas para o restante do time. Aqui ele dá uma visualização para o que a gente consegue interromper. Então vai mostrar ali na barrinha do plater do inimigo. Carregou dourado aqui, amarelo, isso é passível de interrupção. Então normalmente cada spec, cada personagem tem uma habilidade ali que é possível utilizar para interromper uma habilidade do inimigo. Então tu pode usar nele que você vai conseguir interromper. Carregou aqui em vermelho, essa habilidade aqui a gente não vai conseguir interromper, tá? E tem essa outra habilidade aqui, também é passível de interrupção, tá? Mas é situacional. A gente pode interromper, por exemplo, com stun, com controle de grupo, algo nesse sentido, tá? Aí aqui ele traz também a parte de interrupções que são importantes, ele dá uma ênfase aqui, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Então, cara, essa habilidade aqui interrompa o quanto antes, né? Porque isso aqui pode gerar um problema grande ali pro grupo na subida ali da masmorra, tá? Aqui, ó. Um determinado boss vai conjurar uma habilidade específica lá. A gente sabe que não tem como interromper. É um frontal, é uma habilidade em um alvo, enfim, algo nesse sentido. Cara, sai da frente, faz uma movimentação ali para você não tomar aquela habilidade, tá? Ou se você for tomar, se não tem como, dependendo da habilidade, é uma habilidade que não tem o que fazer, né? O healer já vai estar preparado ali para gerar um buff ali de escudo, né? Gerar uma capacidade para que o alvo consiga absorver o dano daquela habilidade e não morrer, tá? Aqui, como eu mostrei no anterior, né? Só conjurou aqui em amarelinho, é uma habilidade que é possível de interromper, né? Normalmente. Essa aqui em amarelinho também, já com esse brilhozinho aqui, a gente precisa interromper, tá bom? E em cinza, né? A gente não consegue tomar ação nenhuma, não dá para fazer nada ali, simplesmente aceita, tá? Aqui mais algumas informações que ele fala sobre agro, né? Um pouquinho de outras mecânicas, ameaça, né? Dentro do jogo, ele faz essa mudança de configuração, tudo editável, você pode alterar também. Aí ele explica aqui também, né? Quando você tá fora de combate, né? Que foi aquele caso que eu mostrei ali, a barrinha fica mais fininha, né? Ela não fica numa barra normal, ó. Quando você tá em combate, fica uma barra mais larga, mais visível ali para você
conseguir identificar, tu tem um alvo para poder atacar, e a parte de debuffs, né? Então ele mostra ali tudo que tiver como debuffs em cima do alvo, ele vai jogar ali em cima um contador de tempo daquele debuff e vai jogar a imagem ali da habilidade do debuff em cima do alvo, tá? Aqui o contexto que eu falei, então NPCs que são amigáveis ali só vai mostrar um nome em cima, né? Não mostra barra. Players amigáveis, se você está numa cidade, se você está numa zona que ela é amigável, que você não tem risco de combate ali, vão aparecer só os nomes dos personagens, né? E os mobs ali, todos os inimigos de quest vão aparecer nesse formato. É bom que a gente já vai decorando isso, né? Aqui, a parte de prioridades, a gente já mostrou, é o primeiro. Beleza? Objetivo, copiei aqui a string, vou voltar para o meu jogo aqui, perfis, importar, Ctrl V. O que ele vai fazer? Ele vai colar aqui, ó, as especificações ali daquele playter, daquele usuário, do cara que postou lá. Eu só dou um OK. E aí ele vai falar que já existe um perfil, e aí ele pergunta se eu quero substituir ou não, tá? Eu vou substituir aqui, porque não vai... O meu já está aplicado, eu não alterei nada nesse playter, tá? Se vocês quiserem alterar, fiquem à vontade. Tem várias opções aqui de configurações, mas ele é um addon. Ele é complexo, ele tem bastante opção, tá? Complexo no sentido de ter muitas opções, não que é difícil de você configurar. Ele só tem muitas opções e muitas amarrações ali nas configurações dele. Então é interessante que você configure e teste, para ver como que está se comportando as alterações que você está fazendo se você for mexer, tá? Eu não recomendo. O site, o Ago ali, ele tem aqui, vocês viram, inúmeros playters. Então, pô, eu não gostei desse aqui, eu quero pegar um outro. Não tem problema, desse aqui, ó. A gente tem esse outro aqui, ó. Mesma coisa, ele mostra, traz algumas informações, tem um esquema de prioridades para os alvos, ó, o que a gente precisa priorizar, mas ele vai trazer um contexto um pouquinho diferente, fala sobre as cores, né? O que eu preciso me atentar sobre as cores, ó. Então ele dá algumas dicas ali para vocês. Então é muito particular, encontre aqui algo que fica mais bacana a interface ali para você jogar, e é só fazer o import. Feito o import, pronto. Ele já vai estar funcionando para vocês. Vocês viram que ele fez um reload ali. Então, depois de fazer o processo de import, ele vai fazer um reload na interface, vai recarregar tudo. Ele vai carregar para poder ativar padrão ali, né, de interface do addon para vocês. Beleza, pessoal? A princípio, esses são os addons que eu queria passar para vocês, tá, pessoal? Com essas dicas. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do Ago.io para vocês olharem ali as opções de interfaces, de playters, para vocês poderem testar na interface de vocês, ver aquilo que melhor se adequa, tá? E vou deixar um outro site que também é bem interessante, de um outro player de fora, que ele também faz o mesmo processo de configuração ali do playter para que vocês consigam assimilar um pouquinho o que é cada cor. Quando o inimigo estiver fazendo um cache, os caches que eu consigo, que eu não consigo interromper, caches que eu só consigo interromper com um stun, então tenho que usar uma habilidade ali de atordoamento, de knock-up, né, para jogar o alvo para cima, para trás, para interromper aquela conjuração, tá bom? É isso aí, pessoal, essa é a parte 1. Vou fazer o próximo vídeo para vocês aqui, a parte 2, explicando outros addons que eu tenho aqui, tá? Que são mais funcionais, eles ajudam vocês nas gameplays, tá? Então, próximo vídeo eu vou falar um pouquinho aqui sobre Wiki Auras, vou falar um pouquinho também sobre Big Wigs, Little Wigs, que são addons que a gente vai usar muito em masmorras e raids, e vou falar um pouquinho também sobre o Details, que é esse addon aqui que traz pra gente aqui informações de combate. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu, falou!